Às vezes a gente recebe promessas de Deus e a gente, sendo humano, a gente quer uma confirmação de alguma maneira. Eu queria que Deus falasse comigo de outra forma, eu queria um sinal, eu queria tocar em alguma coisa, eu queria sentir de uma maneira diferente. Às vezes algo arde no nosso coração, nós temos um sonho, ou uma pregação desperta o nosso coração, mas nós não sabemos como é que nós vamos fazer, o que eu vou fazer para alcançar aquilo que Deus me prometeu. E Abraão então pergunta para Deus: Senhor Deus, como eu saberei que eu vou possuir esta terra? Como é que eu vou saber que eu vou possuir esta terra? O Senhor falou isso daí para mim. Na verdade, queridos, a nossa vida de fé é um processo de transformação, e a gente vai crescendo na fé, de fé em fé, a gente vai crescendo na fé à medida que nós vamos conhecendo o Senhor. Porque Abraão, ele era um homem do campo, ele estava lá no seu acampamento, e todos esses povos que Deus menciona aqui, os cananeus, ferezeus, heteus, jebuseus, cadimoneus e tantos zeus que Deus fala, dominavam aquelas terras todas, e Deus falou: eu vou dar a você aquela terra. E Abraão pergunta para o Senhor: Senhor, como eu saberei que eu vou possuir esta terra que o Senhor está me falando? E Deus responde para Abraão. Na verdade, Deus usa um costume que eles tinham naquela época, porque hoje em dia, se você vai vender uma propriedade, comprar uma propriedade, alugar um apartamento, vocês fazem um contrato, e você assina um contrato, e o teu inquilino assina um contrato, ou o proprietário do apartamento assina um contrato. Naquela época não havia contratos, havia palavra. Você falava: olha, eu quero comprar de você 200 gados, ou eu vou fazer um trato com você. E eles então tinham um ritual, como um selo deste acordo, desta aliança, deste contrato que eles iriam fazer. Geralmente essas pessoas, eles pegavam alguns animais vivos, matavam o animal, partiam o animal no meio. Por exemplo, pegavam uma vaca e partia a vaca no meio, partia lá a cabrita no meio, partia lá a ovelha no meio, e colocava uma parte de frente com a outra, e de maneira que no meio ficava um caminho estreito, para que eles, quando fizessem uma aliança, os dois, eles passassem por aquele caminho ali. Aquilo era o selo, na verdade, era a garantia de que aquela aliança, aquele contrato era inquebrável. Jeremias, no livro de Jeremias, fala disso daí, desse contrato que havia naquela época. Algumas pessoas acreditam o seguinte: por que eles faziam uma coisa assim tão estranha? Porque há duas ideias para isso daí. A primeira delas é que isso simbolizava o seguinte: olha, se você não cumprir o contrato que nós estamos fazendo, que aconteça com você o que aconteceu com esses animais aqui, que você morra desta maneira. Contrato, ele significava também essa unidade que eles deveriam ter. Se nós nos separarmos, nós seremos como estes animais mortos. Se nós permanecermos unidos e mantivermos a nossa palavra, vai gerar vida, como quando estes animais eram vivos. Eles tinham um contrato que eles selavam desta maneira aí. E quando Abraão, ele pergunta para Deus: Senhor, como eu vou saber que eu vou possuir esta terra? Então Deus resolve fazer com Abraão um contrato. Deus resolve fazer como era o costume da época de Abraão, que era uma garantia de que aquele contrato não iria se quebrar jamais. Era um contrato que sangue era derramado.